Bem, qual é o nome do React? São Paulo é uma distopia cyberpunk no mundo real. Interessante, partiu. Esse vídeo é inteligência artificial. É São Paulo mesmo? Caralho. Se inscreve, falta pouco pra 1 milhão. Ó, família, se inscreve no canal do Mano aí, tá? Estou aqui no Brasil, né? Voltei aqui para São Paulo no mês passado. E até agora eu não gravei nada aqui no Brasil, porque vocês sabem que eu só existo na chuva, né? Eu fico em casa a semana inteira. Só sai quando eu chove. vejo que tem alerta de temporal, eu falo, esse é meu momento, tá ligado? Então essa semana teve um temporal gigantesco na segunda-feira. Então você é um cara chuvoso, né? Na tela do celular, igual tinha lá no Japão, alerta de terremoto. Deu aqui alerta de tempestade, enchente é aquele que faz risco de destelhamento de casas. E aí quando eu vi esse alerta eu falei, esse é meu momento de brilhar, né? Então eu gravei uma caminhada aqui no centro de São Paulo, né? No meio da tempestade, na chuva. Acho que ficou bem legal, eu gosto bastante da luz que fica, né? Das cores que dá para mexer quando fica nesse tipo de clima diferente, né? E eu queria Vamos ver esse vídeo parece ser interessante. Desculpa, porque no meio daquela bagunça toda, caminhando naquele temporal, ainda mais aqui em São Paulo, que eu não tô acostumado, né? Eu tava ali tão concentrado na caminhada que eu nem percebi, só depois na gravação eu fui ver e teve vários caras durante a caminhada que me reconheceram, me chamaram de longe e eu nem vi, simplesmente ignorei os caras completamente. Então, desumilde, já peço perdão pelo vacilo, caso esses caras estejam assistindo o vídeo. Dislike. E já fica aí, né, o meu alerta pra futuras, caso aconteça de novo, se eu estiver gravando o vídeo e alguém tentar me parar e eu quero ver essa cidade, essa São Paulo cyberpunk, saiba que não é cara. por mal, eu saiba que é o meu hiperfoco em tempestade e caminhada na rua, que não me permite prestar atenção em tudo que está acontecendo. Mas, enfim, eu acho que ficou bem legal. Enquanto a gente vai andando, eu vou falando um pouco sobre por que São Paulo é, provavelmente, uma das cidades mais cyberpunk do mundo. Vai, quero ver, vambora. Mostra pra nós aí que fico interessado. Tá aparecendo cyberpunk aqui, tá aparecendo. Isso é uma coisa que eu já vi muita gente falando. Eu acho que eu mesmo já cheguei a falar isso alguma vez. Inclusive, eu imagino que já tem a gente com o dedo nervoso aí, com o dedo coçando para comentar exatamente isso aqui nesse vídeo, só de ter lido o título, que é aquela máxima, né? Sempre que alguém fala que São Paulo é uma cidade cyberpunk, surge aquela máxima de que São Paulo não é uma cidade cyberpunk, é uma cidade só punk mesmo, né? São Paulo não teria, supostamente, a parte cyber do cyberpunk, né? E isso acontece principalmente por conta da estética dos filmes, dos desenhos, dos jogos, né? Que mostram aquelas cidades cheias de telões, cheias de neon, cheias de arranha-céu, aquelas cidades todas tecnológicas, né? Que acabam lembrando muito as grandes cidades da Ásia ou a Times Square mesmo de Nova York. E São Paulo realmente não tem essa estética, né? Tanto por uma questão cultural mesmo, como também por conta da Lei Cidade Limpa que tem aqui desde 2007, que proíbe, né? Esse tipo de publicidade excessiva aí e tudo mais, né? Mas eu sinto realmente, né, que nos últimos anos o cyberpunk ele veio passando por esse processo de despolitização, tá ligado? Eu passei por aí, tem muitas eu lembro obras daí. genéricas hoje em dia, né, que se autodenominam como sendo cyberpunk só porque a história acontece em alguma cidade cheia de neon, tá ligado? Então, eu acho que é comum que as pessoas venham... Cara, eu parei aí, olhei pra ele, igual ele tá olhando. Com a estética mesmo, né? Como se fosse só uma estética vazia. E as pessoas acabam ignorando toda a crítica política, toda a crítica social que tem por trás, que deveria ter por trás de toda a obra que se autodenomina assim, né? Porque se a gente for levar em consideração a parte mais conceitual do cyberpunk, né, além de qualquer questão estética, aí tem um pouquinho de letreiro aí, é da hora. São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que Hong Kong, né, que são duas cidades que são usadas como referência e que são duas cidades em que eu já estive, inclusive, né, tem vários vídeos sobre elas aqui no canal. E mesmo tendo morado em Tóquio por todo esse tempo, pra mim é bastante claro que São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio, tá ligado? Na verdade, a maioria das histórias cyberpunk acontecem em cidades decadentes, né? Em sociedades atrasadas, né? Cidades onde a gigantesca maioria da população
só tem acesso a tecnologias defasadas, tecnologias antigas, tecnologias Igual antiquadas, São Paulo. tá ligado? Igual São Paulo. A questão é que, como essas histórias acontecem no futuro, mesmo as tecnologias antigas, as Pra gente tecnologias parece muito antiquadas que são avançada, né? mostradas nessas histórias, Pra gente é muito já avançada. são mais avançadas do que as tecnologias que a gente tem hoje aqui no mundo real, tá ligado? E isso que acaba causando a impressão nas pessoas de que uma cidade cyberpunk seria uma cidade extremamente tecnológica, tipo Xangai, tá ligado? Mas Xangai não é cyberpunk. Xangai é uma cidade extremamente moderna, né? Uma cidade Mas tem que entender que as pessoas são um pouquinho burra, né? São um pouquinho burra, cara. São um pouquinho burra. Né? A gente também tem que levar em consideração isso. que tem infraestrutura, que tem tecnologias de ponta do nosso tempo. E uma cidade cyberpunk é uma cidade literalmente atrasada, né? Tecnologicamente falando, socialmente falando mais ainda. E é uma cidade onde só uma elite muito pequena e muito rica tem acesso às comodidades da tecnologia. E isso a gente tem. E isso é muito triste. Isso é muito triste, gente. A gente tem CEOs indo de casa pro trabalho de táxi aéreo, né? A gente tem empresas de táxi aéreo, de helicóptero, né? Mas só pra quem tem bufanfa, tá? Quem consegue pagar. Tipo de empresa que, assim, 99% da população de São Paulo não tem acesso. E é uma empresa destinada só a uma elite muito pequena, e é um serviço extremamente tecnológico, né? Você poder voar pela cidade, tá ligado? Pra ir pra casa, pra ir pro trabalho. Aqui em São Paulo a gente tem também esses condomínios de luxo, que tem essas empresas de segurança privada. Eu já Aonde o Alan Zoca mora. É só as pessoas que são alto nível de gameplay, família. Dentro do mundo cyberpunk São Paulo, né? A gente tem que entender isso também. vi casos de empresas de segurança privada que usam drones de vigilância para fazer rondas automatizadas ali de tempos em tempos, para checar os arredores, né? O matagal, às vezes, que tem atrás do condomínio, para ver se não tem ninguém, né? Câmera com reconhecimento facial. Com infravermelho, reconhecimento facial, infrabranco, infrapreto. Eles conseguem ver tudo. Não tem pra onde escapar. Ah, mas eu tô atrás de um tronco. Ele enxerga você. O tronco não emite calor, pelo que eu sei. Você emite calor. Tá? Eu nunca vi um tronco emitir calor. Eu nunca vi um tronco emitir calor. Você já viu um tronco? Facial e tudo mais. Então, parafraseando William Gibson, né? O futuro ele tá aqui, ele só não tá bem distribuído, né? O futuro está aqui em São Paulo também. Ele só não tá bem distribuído, ele só não é acessível para a maioria das pessoas. E isso é cyberpunk. Exatamente isso é cyberpunk. Cyberpunk é desigualdade, cyberpunk é feio, né? Ninguém quer viver numa cidade cyberpunk, ninguém deveria querer viver numa cidade cyberpunk. Se as pessoas querem viver Pô, mas tem uma história que eu tô escrevendo. numa cidade cyberpunk, ninguém deveria querer viver. Tem uma história que eu tô escrevendo, né? Que o tema é sobre ela se passa no ano 3007. Eu queria viver ali. Mas ao mesmo tempo eu não queria viver, porque nesse mundo do terceiro milênio existe apenas um governo mundial. Aí tem muita opressão, né? Eu não sei se eu queria viver nessa cidade não, que eu criei, da história específica, né? Realmente. A gente não queria viver, cara. Não queria. Não deveria querer, né? Numa cidade cyberpunk. Se as pessoas querem viver, é porque elas estão entendendo errado, né? A mensagem que as obras estão passando está errada. É uma crítica. E Você tem que entender a crítica por trás disso. que a gente tem hoje em dia vem justamente da despolitização do gênero, né? Quando você tira a crítica, acaba sobrando só a estética, né? E aí fica essa impressão, como se Tóquio, como se Xangai, que são cidades extremamente desenvolvidas, que têm qualidade de vida muito boas, fossem cidades cyberpunk, quando na verdade São Paulo sim é muito mais, tá ligado? Inclusive, é interessante isso porque muitas dessas histórias, a maioria delas provavelmente, que nem o Blade Runner mesmo, Neuromancer, o próprio 2077, né? Essas histórias elas se passam em cidades americanas, cidades nos Estados Unidos. Algumas delas são fictícias, algumas delas são cidades reais, né? Mas são sempre nos Estados Unidos. Só que vale a pena lembrar, isso é uma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, que todos esses universos eles foram criados nos anos 70 e 80, que era quando o Japão vinha passando pelo milagre econômico, né? E naquela época os economistas Tinha muita violência, tava melhorando aos poucos. diziam, muito ingenuamente, diga-se de passagem, né? Que em breve o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior nação do mundo. Então, olha só, né? Os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos não é mais o centro do mundo. Os Estados Unidos não é mais o império dominante. Ele é um país de capitalismo dependente, é um país dominado pelas corporações japonesas. Na verdade, parte da crítica do cyberpunk é demonstrar exatamente isso, né? É mostrar
como seria para os Estados Unidos provar o próprio veneno. Porque no mundo real, né, as corporações americanas estão aí espalhadas pelo mundo Manipulando todo, a né, gente. extraindo riqueza de países. O Google, nesse exato momento, o YouTube tá extraindo o meu tempo, monetizando em cima dos meus conteúdos e eu não tô ganhando nada, gente. Por quê? Porque eu não tenho inscritos o suficiente. Então, se inscreve no canal, dá like nessa live, se inscreve no canal, vai no meu canal lá, cara, vê os vídeos que eu tô lançando, dá uma força, tá ligado? Assiste lá pelo menos 50% da minutagem do vídeo. Manda a galera se inscrever aí, tá ligado? Faz eu pelo menos pegar a monetização, cara, pra eu conseguir tirar pelo menos 5 é muito pouco, né? $100 por mês, porra. Só YouTube vai ganhar em cima de mim? Nós somos brasileiros. A gente tem que trabalhar junto. A gente tem que trabalhar junto. Não deixa só o YouTube ganhar, não, cara. Deixa eu ganhar também. Eu ganhando, vocês ganham. Eu fico mais feliz, crio mais conteúdo, todo mundo se diverte. A gente tem que pensar, tem que pensar no próximo. Tem que pensar no próximo. Países menos desenvolvidos, né? E o consumismo americano inscreve é no canal. sustentado com base nessa exploração de países menos desenvolvidos por parte das corporações americanas. Essa visão aqui me lembrou Cyberpunk 2077. Olha isso. Não parece 2077 Cyberpunk? De países menos desenvolvidos por parte das corporações americanas. Então essas histórias, elas mostram como seria se o Japão tivesse feito a mesma coisa com os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos tivesse sido colonizado culturalmente por meio das corporações japonesas instaladas lá, né? Eu ia falar japonês, é algo né? que não aconteceu. Os Estados Unidos se manteve até hoje a hegemonia global, né? A maior economia Quase do mundo perdendo até pra hoje. China. Mas é interessante notar Beijo pra Xi Jinping. que os Estados Unidos, dentro do assiste minha contexto live. ficcional dessas histórias, os Estados Unidos estaria numa posição muito parecida com a que o Brasil está hoje, tá ligado? O Brasil, sim, é um país da periferia do capitalismo, um país muito pouco industrializado, né? Um país que fica ali orbitando as grandes economias, assim como nas histórias os Estados Unidos estaria orbitando o Japão. O Brasil é um país complicado de se viver, né, gente? A gente, nossa, às vezes eu fico pensando, tipo, nascer no Brasil, a teoria, eu acredito no mundo espiritual, sabe? Então, pra mim, estar vivo é evoluir a consciência, evoluir o espírito para assim deixar de nascer em mundos menos evoluídos, né? Como é o caso do nosso querido planeta Terra, né, gente? E o Brasil, pra mim, o Brasil, ele é um grande campo de concentração de espíritos que ainda não evoluíram. Calma, não terminei minha frase, tá? Ou seja, então pra mim, se eu tô aqui agora é pra eu evoluir espiritualmente, tá ligado? Pra todo mundo, na verdade, né? Pro funkeiro que tá comendo uma gelega nesse exato momento, pra mim, pra você, pra todo mundo evoluir e não precisar mais de nascer, pelo menos não em países subdesenvolvidos, que é onde os espíritos menos evoluídos têm a oportunidade de evoluir, cara. Essa é a minha teoria que eu tenho de vida. Eu tenho essa teoria de vida, eu penso assim. Né? Então, há de se imaginar que a Mas esse situação lugar é bonito, hein? Caralho, socioeconômica dessas cidades americanas que são retratadas nessas histórias seria muito mais parecida com a de São Paulo, que está num país periférico, do que com a de Nova York ou a de Tóquio, tá ligado? Tanto é que o próprio Mike Pondsmith, que é o criador do Cyberpunk 2020, que serviu de inspiração para o 2077, né? Ele já chegou a dizer num post do Reddit que quando ele descreveu Night City pela primeira vez, ele imaginou algo muito parecido com São Paulo, né? Ele literalmente citou Rapaziada, como é que se pronuncia corretamente? É Reddit ou Reddit? Eu falo Reddit. Não sei. São Paulo como uma das principais inspirações dele lá nos anos 80, na hora de criar Night City. Então, né? Quem somos nós para dizer que São Paulo não é cyberpunk? O problema é que nem eu falei, né? Provavelmente a estética do Ridley Scott lá no Blade Runner vendeu muito mais, né? As pessoas ficam deslumbradas com aquela cidadezona, com aquelas luzes e tudo mais. Então, acabou que com o tempo o gênero ficou associado diretamente a alguns elementos estéticos muito específicos que o neon, né? Não necessariamente refletem o conceito da coisa, tá ligado? Porque além da desigualdade extrema, que inclusive se reflete na própria paisagem urbana mesmo de São Paulo, parece mentira, né? Parece mentira que Paraisópolis e Faria Lima estão a 9 quilômetros um do outro, né? 20 minutinhos de carro da sede do Google para uma das maiores favelas do Brasil, provavelmente da América Latina, né? Mas além de tudo isso, ainda tem diversas outras questões, inclusive a questão do hibridismo cultural, principalmente, né?
O Brasil é um país muito diverso. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão de todo mundo, né? E Você sabia que o Brasil tem a maior comunidade romênica fora da Romênia? Mentira, não sei se é verdade, mas provavelmente deve ser, né? Deve a maior ser. parte dessa comunidade está aqui em São Paulo, lógico, no bairro da Liberdade, que a gente acabou de passar. A mesma coisa com a comunidade libanesa. Inclusive, se a gente pegar toda a comunidade libanesa do Brasil, contando com os descendentes, né, que já nasceram aqui, o Brasil tem mais libanês do que o próprio Líbano, para vocês terem uma noção, né? A comunidade libanesa no Brasil é Brasil é um maior do que a Líbano. população do próprio Líbano, né? O Brasil é E a maior basicamente parte um dessa Líbano. comunidade, da mesma forma também, está aqui em São Paulo. A comunidade chinesa também, muito forte aqui em São Paulo, principalmente ali na região da 25 de março, né? Cada vez mais vem aumentando, já se estima que tenha pelo menos 200 mil chineses vivendo só na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo, cara. Daqui a uns 5 anos vai ter 10 milhões de chineses. Perigoso. Quer dizer, perigoso não é não, né? Isso sem falar Mas enfim, dos vocês coreanos entenderam, vai lá ter do Bom muitos. Retiro, dos italianos lá do Bexiga, dos angolanos, né? Outros povos da África, outros povos da Europa. Batista Miranda. É uma cidade Beijo pro extremamente Batista Miranda, tá? multicultural Ele assiste minha live. e a forma como essas culturas interagem e se mesclam mesmo, né? Dentro de um cenário de desigualdade extrema como é o daqui de São Paulo, é muito cyberpunk, né? Isso é muito cyberpunk. muito. Principalmente na região do centro, nesses bairros com maior incidência histórica de imigração. Aí onde ele tá é muito cyberpunk. Falando árabe numa orelha, alguém falando mandarim na outra orelha. Tudo isso é muito interessante. Alguém falando russo, alguém falando pernambucano. São várias culturas em São Deixa eu Paulo. te né? falar do crime organizado, né? Muitas comunidades aí onde o Estado não chega, o crime organizado assume as Isso é um funções de um problema. microestado, né? Como Isso é um se fosse uma problema que a cidade gente tem que dentro de uma resolver cidade, urgentemente. com uma economia independente, uma cultura independente, né? As milícias da mesma forma atuam ali como se fossem microestados, e até mesmo alguns desses condomínios de luxo de São Paulo que eu falei, né? Eles quase que funcionam da mesma forma também. Essas empresas de segurança, elas atuam quase como se fosse um microestado ali. Eu acho interessante esse ponto de vista dele, tá? Cara, eu vou me inscrever aqui no canal do Baca Gajin. Cara, interessante, né, cara, esse ponto de vista. Cara, mas se São Paulo é uma cidade cyberpunk, então a gente pode chegar na conclusão que o Rio de Janeiro é uma cidade GTA, né? Porque pra todo lado tem gente andando de fuzil, bazuca, às vezes spawna um tanque ali em uma favela. Muito foda, cara, muito foda. Essa analogia que ele faz, eu também faço com o Rio de Janeiro, né, cara? Eu fico pensando nisso. Muito, muito legal, muito legal. Eu queria ir pro Rio de Janeiro, viver uns. Queria só ir pro Rio... Eu só queria ir pro Rio de Janeiro só pra roubar um carro. Igual no GTA. Porque ela deve ser permitido, né? Porque as coisas lá acontecem com mais facilidade. A gente sempre vê nas notícias essas coisas. Dentro das dependências daquele condomínio também, né? Então, nos dois extremos, né? Tanto na extrema pobreza quanto na extrema riqueza, a gente tem a formação desses microestados, dessas comunidades que agem quase como se fossem cidades dentro de cidades. É verdade. Né? Culturas, microculturas dentro de culturas maiores, né? Tudo isso é muito Peraí, um cara interessante. passou de fuzil na mão ali, foi impressão minha. Microculturas dentro de culturas maiores, né? Não, cara, é preconceito isso, mano. Peço desculpas. É porque, tipo. Não, não, nada a ver, cara. Tipo, ó, Né? olha comigo, aqui, ó. Microculturas dentro de culturas maiores, né? É que, tipo, é um moletom canguru, tá ligado? É um moletom canguru. E ali, aquela parte do canguru, daquele que você coloca as mãos dentro, é de outra cor. Eu pensei que era uma K-47, mas não era. Não era, não. Tudo isso é muito interessante, porque o cyberpunk, ele é descrito por alguns autores como sendo a retratação de uma distopia pós-moderna, né? A pós-modernidade é o período da história em que a gente está vivendo, né? É o período Atual. pós as grandes guerras, pós as grandes ideologias do século XX. E uma das principais Um características beijo desse pra nosso todos tempo os é a comunistas, tá? fragmentação, né? É a Eles rejeição assistem minha live. de grandes narrativas unificadoras, né? Um niilismo estrutural, um fatalismo enraizado, né? Aquela sensação. O povo hoje em dia tá muito nihilista, cara. Isso é verdade. Eu sinto que ninguém mais gosta de conversar sobre espiritualismo. Eu saí recentemente, fui eu e meu mano, que tá aqui, joga aqui comigo, né? Gente boa. E saiu 2 minas, né? As pessoas só pensavam em falar em sexo, cara. Ah, mas eu já chupei tanta piroca. Eu não quero falar sobre piroca, cara. Eu quero falar o que você acha que acontece quando morre. Mas ninguém tem uma mentalidade tão avançada quanto a minha, né, cara? Ninguém tem um crânio
tão grande quanto o meu. De que o mundo é uma merda e não tem nada que você possa fazer pra mudar, Mano, né? é triste. Isso é muito cyberpunk, A né? sociedade é muito triste. E no vácuo que se forma dessas grandes ideologias, dessas grandes narrativas, começam a surgir pequenas tribos, né? Microcomunidades de pertencimento, que nem os caras falam, né? Esse é o comportamento Tipo o funk. O funk, ele existe vários subgêneros dentro do próprio funk. Tem o funk putaria, que as pessoas ficam sarrando assim. Ó, que vocês não estão vendo aqui, mas eu tô sarrando aqui embaixo. Tá ligado? Que só pensa em sarrar. Os caras, a mente dele fica 24 horas ligadas em sexos. Ligados em sexos, tá ligado? É assustador, cara. Eu acho isso assustador. Tá ligado? E tem outros, tem ostentação, o cara se faz que é rico, tá ligado? Se faz que é rico, parcela um carro aí, parcela uma BMW em 2 anos, tá ligado? Então, realmente, cara, existe micro culturas. E eu faço parte dessa cultura do micropênis. Eu também faço parte. que é ainda mais amplificado pela internet, pelos algoritmos, É né, verdade, que separam é as verdade. pessoas em bolhas de interesse, e aí você fica só naquela bolha, você, né, a sua opinião bate na parede e volta pra você, só fica reverberando ali dentro daquela bolha, né? E você tem a impressão de que a sua bolha é o mundo inteiro, né? É por isso que eu sou adepto em ouvir todas as opiniões possíveis. Tipo o Monark. Eu apoio o que o Monark falou. Ixi, apoio nada. Corta isso aí, bota isso não. Bota isso não, isso é zoado. E Não apoio em porra nenhuma, cidades tão Monark, tá? desiguais como São Cresce, Paulo, Monark. a mesma coisa acontece a nível urbano. Um beijo pro né? Monark que A acompanha vida minhas de um lives. morador da Vila Olímpia é tão diferente da vida de um morador da Brasilândia Olha, que eles ó. são estrangeiros um pro outro. Olha o bagulho piscando. Cyberpunk total, mano. Não tem isso no Recife. Eu não vejo isso no Recife. Cyberpunk total. Eles vivem em bolhas completamente diferentes e a experiência de São Paulo de cada um deles é completamente diferente. Tá É. ligado? É. Essa é mais uma característica que faz de São Paulo muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que qualquer outra cidade de qualquer outro país desenvolvido, né? Uma distopia pós-moderna, uma cidade completamente fragmentada. Como eu disse pra vocês, eu fui pra São Paulo uma vez só, né? Eu fui apenas uma vez. Eu gostei de São Paulo, cara. É muito legal, mano. São Paulo é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, né? Só fui uma vez, mas eu tenho um carinho muito grande por São Paulo. Eu achei ela muito caótica, tá? Apesar de que não andei muito por São Paulo, né? Até porque eu não conheço, mas muito caótica, cara. Muito caótica, tá? Mas muito legal. E realmente, cara, é uma cidade cyberpunk, né? Principalmente naquela parte ali da Rua Augusta. Ali é cyberpunk mesmo. Eu fui lá uma vez, tá? Tava andando por lá com meu amigo de boa. Aí, mano, a gente pensou que era um bar. A gente entrou num bar, um bar diferenciado. Um bar diferente. Naquele bar ali, que era um bar diferente, tá ligado? Serve cerveja, mas um bar diferente. Não é você que bota a boca no canudo. As garçonetes que botam a boca no seu canudo. Mas obviamente que eu, né, só entrei, tomei uma cerveja ali, me arrependi, porque foi caro. Depois saímos, né? Tudo na paz de Cristo, graças a Deus. Pessoas honestas e trabalhadoras que nós somos. Socialmente falando, né? E a forma como a tecnologia é apropriada por essas diferentes bolhas é que torna isso Beijo pra todo cyberpunk, mundo de né? São Que nem a gente Paulo, falou, tá? Que acompanha né? minhas Tem lives. gente que vai de helicóptero pro trabalho enquanto a gigantesca maioria da Pega população o tá ali metrô, espremida lotado. num busão que vai quebrar no meio do caminho e vai ter que parar na enchente, tá Não, calma aí. Quebrar no meio do caminho também não. Aí tá exagerando. Tá exagerando, né? Não é Recife, né? Vamos devagar. ligado? Isso é cyberpunk, né? E ainda sobre isso, todo o submundo também, né? Que se forma dentro dessas bolhas, essas economias paralelas, o tráfico de drogas mesmo, o tráfico de armas, isso aí prostituição, eu prefiro. corrupção mesmo, né? A marginalidade. Gente, isso aí eu prefiro não comentar. Cada um faz o que quer da vida. Eu tô aqui, ó, no meu quarto, nesse exato momento, fazendo minhas lives. Cada um faz o que quer da vida, irmão. Como um todo, tudo isso também Um beijo pra todo mundo das facas. Não, tô brincando. acrescenta. Acompanha Na minha verdade, live. a maior parte dessas histórias, elas focam justamente nessas questões do submundo, né? Então, né, por mais que o background ali seja uma cidade toda tecnológica e cheia de telão, né? A história Essa realmente, rua é da hora, as histórias bonitinha. cyberpunk acontecem em cidades como São Paulo e não como Tóquio, né? Mas, assim, né, quando a gente está falando de distopias desse tipo, o principal que não pode se deixar de falar é, no fim das contas, sobre como as grandes corporações atuam sobre a vida das pessoas, manipulam as pessoas, exploram as pessoas, oprimem as pessoas, né? É. E o caso da Enel aqui em São Paulo é muito simbólico, né? A Enel é O que é uma a Enel? empresa privada italiana, né? Que hoje é a única distribuidora autorizada de energia elétrica aqui de São Paulo, né?
Ou seja, Oligopólio, ó, é um monopólio, serviço né? essencial da cidade, um Monopólio. serviço que todo mundo precisa, né? Eletricidade, que é completamente monopolizado por uma empresa privada estrangeira, né? Tanto que em 2023, 2024, São Paulo passou ali por longos períodos ali de apagões, né? E a empresa não foi responsabilizada direito, porque, né, afinal de contas, ela é a única que presta esse serviço por aqui. Aí é complicado. Então ela não precisa se preocupar tanto assim. É isso que eu me inspiro nos Estados Unidos, tá ligado? Eu me inspiro nos Estados Unidos. Eu acho os Estados Unidos, ele é um país que a gente deveria se inspirar em algumas coisas, tá ligado? Por exemplo, várias empresas servindo energias elétricas. É uma ideia boa. Várias empresas servindo águas potáveis. É uma boa. Várias empresas servindo armamentos pesados. Não é uma boa. Aí a gente descarta. Mas os outros que eu falei eu achei interessante. Deveria ser assim no Brasil também, né? A gente deveria ter a opção de escolher as empresas que a gente gostaria que elas nos fornecessem esses produtos de qualidade. Mas não é. A gente fica realmente preso ao monopólio, né? Com a qualidade do serviço, né? Porque ela não tem concorrência, ela não tem com o que se preocupar, né? E teve um outro caso que me chamou muita atenção, Qual foi o logo que eu outro voltei caso? aqui pro Brasil, agora mês passado, que foi o caso dos ônibus de São Paulo que estão sendo apedrejados nas ruas. Eu não sei se vocês viram Tá, isso. porra, Esse não é um fiquei problema que sabendo está disso, não. acontecendo ainda agora. Parece que até julho desse ano já tinham sido mais de 800 ônibus. Aqui em Recife, a gente tem um problema de apedrejamento de metrô. Aí a gente tem esse problema. Tem gente que fica, tipo, em uma área assim, não sei se é uma área abandonada ou próxima a alguma favela, mas o metrô tá passando, o trem, né? Metrô não. A gente não tem metrô. O trem tá passando e a pessoa vai lá e apedreja. A pessoa vai e apedreja. Apedreja o trem. Apedreja o trem. A gente tem esse problema aqui, né, cara? Isso aí dá muitos gastos às empresas, mas também, cara, o metrô aqui do Recife é uma merda, tá sucateado. As pessoas realmente estão querendo privatizar, que eu acho que deveria privatizar, porque do jeito que tá não dá pra ficar. Até rimou, né? Mas enfim, aqui a gente tem esse problema. Aqui agora de ônibus eu não me recordo não se a gente tem esse problema não. Acho que é só um caso à parte de São Paulo, né? Apedrejados nas ruas. E o pessoal que pega busão aqui de São Paulo tá com medo, tá ligado? Eu vi o pessoal sentado na janela protegendo a cabeça com a mochila, com medo de ser Caralho. atingido com uma pedra, né? Bizarro. Quando o ônibus não tá tão lotado, o pessoal tá até evitando sentar perto da janela para não ser atingido por pedra, para vocês terem uma noção. E aí, Mas eu vi mas por que acontece isso? Não entendi. É cultura de São Paulo? Ah, tá. Pô, mano, já é, putz, 7h40, eu vou aqui. Ué, não vai jantar não, Roberto? É que vai passar um busão, vou ter que apedrejar. É o quê? A cultura paulista? Isso aí, caralho, é cultura da hora. A gente tem que respeitar todas as culturas, né? Como diria minha professora de história. uma reportagem na TV que tinham Beijo, acabado de Benedetti. prender um morador de rua que tinha sido flagrado tacando uma Ah, pedra na porra. janela de um ônibus. Aí perguntaram pra ele por que ele tinha feito isso, ele disse que não sabia exatamente o motivo, ele só disse que um cara tinha pagado R$7 pra ele tacar pedra em um modelo de ônibus específico. Não, Toda gente, que isso. R$7 tá muito barato. Tá muito barato pra eu tacar uma pedra no ônibus. O trabalho de achar uma pedra e fazer assim, ó, é muito mais que R$7, cara. Ele tem que se valorizar. Eu acho que esse morador de rua ele tem que se valorizar, começar a cobrar R$50. R$50 no mínimo. vez que ele passasse. E aí, até onde eu vi, né, até o momento desse vídeo pelo menos, o caso ainda não tá 100% resolvido, tá ligado? Mas uma das principais linhas de investigação da Eu sei, é que eu não gosto muito de tocar nesse assunto, né? Mas é aquele negócio lá que o Oruan gosta de cantar. Né? Deve ser ligado a essas coisas aí, provavelmente. Não sei. Ou alguma empresa rival. Olha, taca só na empresa Brumado. Tá? Não joga na Bernadette, não. Só, então deve ser briga de empresas. Nossa, não pensei por esse lado. polícia era sobre uma disputa entre duas das empresas privadas que administram os ônibus daqui de São Paulo, né? Eu falei, era a minha segunda opção, né? Por isso que eu coloquei em segunda posição da minha fala. Uma dessas empresas estaria pagando moradores de rua para eles Cara, se eu soubesse, eu ia me fingir de morador de rua. R$20, cara. Se eu apedrejasse 10 ônibus, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pô, 200 conto? 200 conto ia fazer em um dia? Porra, vale a pena. danificarem os ônibus Vale a pena. da empresa concorrente. Quando eu escutei isso na TV, eu Eu falei, faria, mano, vale a pena.
Não fica mais cyberpunk do que isso, tá ligado? Não fica mais cyberpunk. Mas parece plot mesmo, parece uma quest secundária do Cyberpunk Parece, 2077, tá ligado? parece. Mais uma vez, né? Se é que vai ser confirmado que foi isso, que é esse mesmo caso, né? É um serviço essencial da cidade de São Paulo, nas mãos de empresas privadas, né? O transporte público nas Mas mãos não de... faz sentido, mano. Se for, é muito bizarro, mano. Pô, tacar uma pedra no ônibus, atingir alguém. Se tiver uma mulher com um bebê na janela, o bebê leva uma pedrada no olho. Não faz sentido, não faz sentido. Eu acho que um ser humano não seria tão capaz de cometer. Não, seria capaz de cometer atrocidades. Eu vi um vídeo hoje e, nossa, só de pensar nele eu fico triste, mano. Aconteceu na faixa de Gaza, tá? Integrantes do. Eu tenho. O que aconteceu com a minha censura? Calma aí. Ué. Ah, tava desativada a minha censura, mano. Por isso que eu não tava conseguindo. Mas enfim, eu vi um vídeo daquele grupo lá, o Hamas. Vou censurar, né? O grupo terrorista né? Eu vi um vídeo deles, tá? Cara, bagulho bizarro, mano. Enfim, vocês sabem o que eles estão fazendo, tá bom? Ser humanos, né? Estavam tirando a vida de ser humano. E um bagulho bizarro. Eu fiquei pensando, mano, o ser humano ele é capaz de fazer qualquer coisa, né, cara? Bizarro, mano. Nossa, a live ficou um tom triste agora, né? Desculpa, não era a intenção. de empresa privada, Vamos esquecer que a gente falou isso. que literalmente estão colocando em perigo a vida dos clientes deles, né? Dos passageiros, É isso que eu falei, mano. Porra, o ser humano é um bicho muito nojento, cara. Muito nojento. Não vejo a hora de voltar pro meu planeta. dos ônibus, por conta de uma disputa comercial, né? E não só isso, mas ainda por cima, uma empresa privada se aproveitando ali da desigualdade, se aproveitando da miséria do povo, Bizarro, pagando bizarro. esmolas Triste, ali triste e para bizarro. moradores de rua cometerem crime no nome dessas empresas, né? É isso, né? Cyberpunk Cara, eu fico imaginando o Bruno Silva, tá? Bruno Silva, ele é gerente de marketing. Ele fala, mano, a gente precisa aumentar a nossa receita aqui, Bruno, tá? Da nossa empresa SP3. Não fala o nome da empresa, não. Inventa uma empresa aí. É São Paulínia. Espero que não exista uma empresa de ônibus chamada São Paulínia, tá? É melhor censurar. A gente precisa aumentar aqui a receita da nossa empresa, tá? Então a gente precisa de ideias, né? O que você acha que a gente tem que fazer? Aumentar um pouco a passagem? Ele, não. Eu tenho uma ideia muito melhor que essa, cara. Que tal a gente pagar moradores de rua para apedrejar as empresas. A empresa S e a empresa que é nossas concorrentes, né, cara? E aí eles vão ter que tirar o ônibus de circulação. A gente aumenta as nossas linhas que passam próximo. Cara, eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso que eles fizeram. que é exatamente isso, são as pessoas, o Me povo perdi na tendo que se piada, virar gente. Eu tive que parar. Mas acho que foi para isso que eles conseguir fizeram. sobreviver, mesmo que seja na ilegalidade, na marginalidade. E, lógico, né, as grandes empresas se aproveitando dessa vulnerabilidade para poder, enfim, conduzir ali os negócios deles, lucrar cada vez mais, se aproveitando da miséria do povo, tá ligado? Usando esse povo muitas vezes como bode expiatório. Enfim, por essas e outras é que São Paulo é sim uma distopia cyberpunk no mundo real. Muito mais do que A verdadeira distopia. qualquer cidade chinesa ou americana jamais poderia ser. Se bem que os Estados Unidos também já não tá tão longe assim, né? Mas Graças ao Trump. é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Cara, gostei do vídeo, cara. Parabéns. Já me inscrevi, já me inscrito. Já me inscrito no teu canal. Muito bom, rapaziada. Baca Ganjin tem 1 milhão de inscritos. Eu ia falar se inscreve no canal dele, mas não precisa não. Se inscreve aqui no meu, tá? Eu preciso mais do que ele. Mas muito foda, cara. Muito foda o vídeo aí do mano. Eu já ouvi falar dele, né? Um amigo meu me indicou, falou sobre ele, me mandou uns vídeos no Instagram. Mandou uns vídeos lá, eu olhei, mas eu esqueci. Apaguei da minha memória, mas aí eu lembrei agora porque eu vi esse vídeo assim do nada na minha timeline. Sorte minha que eu vi, cara. Muito foda esse vídeo, mano. Eu vou começar a assistir mais. Se eu não tomar ban no YouTube, né? Porque eu tenho essa sorte, né? Os criadores de conteúdo não gostam muito de mim. Aí me dão ban, né, cara, nos conteúdos. Eu começando agora, eles me dão ban. Mas é isso. Se eu puder ver, verei mais vídeos dele, porque é muito foda. Ele tem um papo muito da hora. Ele tem uma visão muito agradável sobre a sociedade brasileira e a sociedade de modo geral no planeta Terra, né, cara? Muito foda, mano. Muito foda.